deixar de meditar nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é que nos alimenta e este alimento nos fortalece. Glória a Deus. Convido a todos a abrirem Mateus capítulo 19. Nosso irmão Geraldo Paes já fez a leitura do versículo 16 ao 30. Não vou fazer toda a leitura novamente, em razão também do tempo. Glória a Jesus. A epígrafe do texto é o jovem rico. Glória a Deus. Mateus 19, vamos ler apenas 2 versículos dessa história já tão conhecida e tão importante. Vamos ler os versículos 20, 21 e 22. Mateus 19, 20, 21 e 22. Diz a palavra do Senhor: Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Você está, curva a sua cabeça. Deus santo, maravilhoso e justo, eis aí o teu povo, a tua palavra, ó Deus, fala conosco, ó Pai, comunica ao coração da tua igreja. Senhor, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a história, a narrativa do jovem rico, ela, além do evangelho de Mateus, também vai aparecer no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. Portanto, sendo uma narrativa tão importante que foi lembrada nos 3 evangelhos. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver um jovem de propriedade, possivelmente, provavelmente um herdeiro, alguém que havia recebido uma grande herança, porque não era comum um jovem ter tanta riqueza se ele não houvesse herdado de alguém. E a Bíblia faz questão de detalhar que ele é jovem. Não fala assim um homem, um senhor, uma certa pessoa, mas menciona esse detalhe, que era um jovem. E esse jovem, portanto, ele se aproxima de Jesus no primeiro momento e ele faz um elogio a Jesus. Ele procura Jesus através de um elogio. Ele chega para Jesus e diz assim: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele faz esse questionamento, essa pergunta. Mas o elogio dele foi um elogio premeditado. Foi um elogio esperando receber um outro elogio de volta, como se acostumado a fazer isso com os doutores da lei, né? Chamando de bom mestre, ele queria ouvir um de volta: bom jovem, né? Bom rapaz, você é muito inteligente, ou algum tipo de elogio. E a resposta que ele obtém de Jesus, quando Jesus percebe, obviamente sendo Deus, conhecendo todas as coisas, percebe que aquele elogio ali tinha uma segunda intenção por trás. Jesus desconstrói o elogio e já dá uma resposta a ele, dizendo: não há bom senão um só, que é Deus. Então, é como se Jesus dissesse para ele: ora, se só há um que é Deus, que é bom, a pergunta que eu faço para você, jovem: se você está me chamando de bom, você também me reconhece como Deus? Você também me reconhece como Senhor da tua vida? Ou seja, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, jovem? E ali naquele diálogo, aquele jovem, portanto, talvez naquele momento deve ter ficado constrangido, porque não esperava aquela resposta de súbito. Talvez ele esperasse de Jesus uma carícia no seu ego,
Mas aí, diante daquela situação, ele diz assim: o que é que eu tenho que fazer, mestre, para conseguir a vida eterna? E aí Jesus começa a dar uma resposta para ele: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí aquele jovem já diz: pronto, agora eu vou me dar bem, agora eu vou mostrar para ele quem eu sou, agora ele vai entender que eu sou uma pessoa boa, agora ele vai entender que eu mereci aquele elogio que eu fiz a ele. E aí Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem, quando escuta esta relação, ele diz: pronto, estou garantido no céu, minha vaga no céu está garantida. E aí o jovem imediatamente, agora alegre, seu semblante muda, ele diz: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Veja que ele estava buscando algo de Deus, porque ele refaz a pergunta para Jesus, porque ele diz: olha, essa lista que você me deu aí, eu já tirei de letra. Só que quando ele faz a segunda pergunta, que me falta ainda, o que ele queria ouvir? Não falta mais nada, você está pronto, você está preparado. Quando ele faz essa pergunta, que me falta ainda, ele fez a pergunta exatamente retórica, esperando a resposta. Ou seja, ele diz assim: pronto, na primeira vez eu não tive o meu ego amaciado, porque ele não me respondeu como queria, mas agora ele vai me responder. E aí, mais uma vez, aquele jovem se decepciona, porque aquele jovem, se você observar, ele não cometia nenhum dos pecados graves. Quando você vê a relação de pecados que Jesus coloca, aparentemente, segundo a sua narrativa, ele não cometia nenhum daqueles graves pecados. E aí, quando Jesus diz: falta uma coisa, aí a luzinha acende, aí ele fica preocupado. Se queres ser perfeito, aqui está um segredo: se queres ser perfeito, é como se Jesus dissesse: olha, você não quer salvar a si mesmo? Você não quer ser bom o suficiente para não precisar de mim? Então faça o seguinte: pegue tudo que tem, vá e dê aos pobres, e depois você vem e me segue. Quando esse jovem escuta essa resposta, seu semblante cai novamente, ele entristece novamente. E a resposta do jovem, ouvindo aquela palavra, diz a Bíblia que ele se retirou triste, porque possuía muitas propriedades, muita riqueza. Ou seja, meus amados irmãos, ali nós tínhamos um jovem que não cometia nenhum pecado grave, e talvez se perguntasse: por que eu devo seguir a Jesus se eu já faço o que é certo? Muitas vezes você vai pregar para alguém, você vai ensinar para alguém, a pessoa diz assim: olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, para que eu vou precisar de Jesus? E era exatamente a intenção daquele jovem. Queria ser salvo pelas suas próprias obras, pelas suas próprias capacidades. E aí, quando Jesus dá essa contra-resposta para ele: tudo bem, então faça o seguinte, para você ser perfeito, você não quer ser perfeito, então faça o seguinte, agora venda tudo que tem e dá aos pobres. Certamente aquele jovem tinha outros pecados, certamente aquele jovem cometia os seus deslizes, os seus erros, mas Jesus, ele vai tocar exatamente no seu ponto fraco, como se dissesse assim: ei jovem, você tem que aprender a depender de mim. Por isso que a frase não termina só: vende o que tem e dá aos pobres. A frase ela segue, ela diz: vende o que tem e dá aos pobres, depois você vem e me segue.
Porque se você fizer tudo isso e não seguir a Cristo, não fez nada. Não fez nada. Então, meus amados, se você, muitas vezes, se você, nós nos sentimos crentes tão bons, tão perfeitos, não é? Comece a perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu preciso fazer ainda? Agora espere a resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus, pode ter certeza, ela vai contrariar a sua própria vontade. Porque a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, viva cada dia o seu mal. Aprenda que no mundo tereis aflições. Então aquele jovem que queria a perfeição pelos seus próprios méritos, vê ali a sua limitação, a sua incapacidade, e aquele jovem, portanto, se retira dali triste. E aí nós aprendemos mais uma coisa, meus amados irmãos. Hoje, muitas vezes, toda palavra que nós queremos ouvir é palavra para massagear o ego. Jesus não pregava assim. Às vezes alguém prega alguma coisa, você rapaz, aquela palavra foi muito dura. Rapaz, eu não queria ter ouvido aquilo. E eu fico pensando, imagine nós aqui ouvindo uma pregação de Jesus. Jesus tinha pregação tão duras que o povo ia embora, como esse jovem rico fez. E Jesus não alisava a cabeça de ninguém muitas vezes. E vocês querem ir embora também? Querem ir embora também? Vão. Mas aí, para onde nós iremos sem a tua presença, Senhor? Para onde nós iremos? Então a palavra de Deus, ela é assim, ela confronta o nosso eu, ela aponta para as nossas iniquidades. Eu ouvi uma frase, e nesta semana foi uma pregação, acredito, e a frase dizia assim: é muito melhor ser repreendido por Deus do que ser elogiado pelo diabo. Acredito que foi no congresso de mocidade, ouvi essa frase, anotei e disse: que frase forte. É muito melhor ser repreendido por Deus do que ser elogiado pelo diabo. Porque o diabo e o mundo muitas vezes vão colocar nessa situação de elogio, de bater palma para você pelo pecado, pelo erro. E Jesus vai te repreender muitas vezes: ei, meu filho, não é por aí não, é por aqui. Endireita as suas veredas, endireita o teu caminho, sai desse caminho mau. Por isso, aos pregadores, aos jovens, eu também digo: pregador, não se preocupe se não gostarem de sua mensagem da cruz, se não gostarem dos espinhos da sua mensagem, porque essa mensagem da cruz são esses espinhos que mudam o homem. Se a mensagem da cruz não foi capaz de mudar esse jovem, ele já tinha tomado a sua decisão, nada poderia mudá-lo, é a escolha dele. Jesus, portanto, fez o apelo a esse jovem rico: quer me aceitar como Salvador? Ele fez indiretamente esse apelo, e a resposta do jovem rico foi: não quero. E aí Jesus, vendo aquela situação, ele faz mais uma vez uma comparação. Jesus mostra da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. E ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E as pessoas fazem uma confusão tão grande com esse texto, querendo explicar uma coisa que é óbvia. Não, esse camelo aqui era o nome de uma corda e não sei o que, né? E fundo de agulha, agulha era um túnel, era uma caverna pequena, era não sei o que, e tenta dar 200 mil explicações, não é? E não precisa nada disso. Camelo é camelo, agulha é agulha. Como
Como pode um camelo passar por o fundo de uma agulha? Não passa. Não tem que explicar mais nada. Não é possível. Jesus, portanto, usa de uma figura de linguagem, de uma hipérbole. E Jesus, nessa hipérbole, choca aqueles ouvintes. Ele choca tanto os ouvintes que os seus discípulos dizem: então, quem poderá salvar-se? Porque eles entenderam que um camelo não passa pelo fundo da agulha. Eu não preciso usar camelo e agulha em outro sentido. O sentido é esse. E os discípulos ali perguntam: então, quem poderá salvar-se? E aí Jesus mostra do seu poder e da sua glória, quando ele diz: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Claro que é impossível um camelo passar no fundo da agulha, é impossível. Nenhum homem pode fazer isso, mas Deus pode. Deus pode mover montanhas, Deus pode abrir mares, Deus para o universo para Josué vencer uma batalha, porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Que me cholamas. Hipérbole se transforma em realidade, figura de linguagem se transforma em algo concreto. Glória a Deus. E a teologia tem um nome para isso, é milagre. Milagre. É impossível para o homem, mas não é para Deus. E para terminarmos essa mensagem, porque o tempo é curto, lembremos da recompensa que o jovem rico rejeitou. Lembremos da recompensa que o jovem rico rejeitou. Jesus apresenta para ele os tesouros de Deus, os tesouros do céu ou os tesouros do mundo. Satanás ofereceu para Jesus os tesouros do mundo, mas Jesus escolheu os tesouros do céu, obedecer ao Pai. Aquele jovem rico, por outro lado, escolhe os tesouros do mundo, escolhe a sua própria riqueza. E o problema não estava na riqueza em si, estava no coração do jovem rico, que nela estava, que nele depositava a sua confiança. Portanto, meus amados irmãos, há uma recompensa para o crente fiel neste mundo e na idade vindoura, e no tempo vindouro, e no porvir. Há uma recompensa neste mundo e na eternidade. A recompensa na terra e a recompensa no céu. Por isso, meus amados irmãos, eu termino dizendo: a ordem de Deus não é a ordem do mundo. A ordem de Deus não é a ordem do mundo. Porque aqueles que são primeiro, lá na frente serão os últimos. E os últimos, os pequenos, os indesejados, os perseguidos pelo amor da cruz, aqueles que o mundo reputava por indignos, serão chamados dos primeiros no reino do céu. A ordem de Deus, diferente da ordem do mundo. O grande se torna pequeno e o pequeno se torna grande. O último se torna primeiro e o primeiro último. Glória a Deus. Por isso, lembre-se sempre das suas escolhas. Faça a escolha certa. Faça a escolha por Cristo, porque nenhuma riqueza pode se comparar com a riqueza da vida eterna. Glória a Deus. Que o Senhor Deus aplique esta palavra em nosso coração. Glória a Jesus. Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal AD Florestal.